Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto nas ideias de uma figura que realmente deu uma sacudida na economia. Karl Menger. Sabe, enquanto a economia clássica olhava muito para os custos, para a produção, Menger veio com uma ideia diferente. Ele disse que o valor, na verdade, está na cabeça de quem usa, na necessidade que a pessoa tem naquele momento. Exatamente. E olha, a gente recebeu um material bem interessante sobre ele, o Menger, que é considerado o fundador da Escola Austríaca de Economia. Vamos explorar um pouco a vida dele, sabe, desde lá da Galícia, no antigo Império Austríaco, e, claro, focar nas ideias principais. Essa tal teoria subjetiva do valor, a utilidade marginal, como ele achava que o dinheiro surgiu meio que espontaneamente, e a defesa dele do individualismo metodológico. Ah, e aquela briga famosa, a Methodenstreit, né? A Batalha dos Métodos. Pois, isso. A nossa ideia aqui é tentar pegar a essência do pensamento do Menger, entender por que essas ideias, que são lá do século XIX, ainda causam tanto debate, sabe? E oferecem um jeito diferente de analisar a economia, muitas vezes indo contra o que a maioria pensa. Legal. Então, vamos começar a desenrolar isso. Quem foi esse Karl Menger e como o lugar e a época em que ele viveu moldaram ele? Bom, Menger nasceu em 1840 na Galícia. Naquela época era parte do Império Austríaco, hoje fica mais no sul da Polônia. Era uma região bem complexa, muitos povos diferentes, ainda com, digamos assim, um pé no feudalismo, muitos conflitos sociais ali borbulhando. E o curioso é que ele estudou direito primeiro. Viena, Praga, Cracóvia, não foi direto para a economia, não. Ah, que interessante. Não foi economista de cara. Não, foi só depois, trabalhando como jornalista, cobrindo mercados, e mais tarde como tutor do príncipe herdeiro Rudolf, filho do imperador. Foi aí que ele mergulhou de verdade na economia. Essa experiência prática, sabe? Viu os preços mudando, o mercado funcionando. Isso fez ele questionar as teorias da época, que só falavam de custo. Faz sentido, essa mistura de direito, jornalismo e ver a coisa na prática. E essa origem na Galícia, né? Uma região meio tensa, com problemas sociais. Talvez isso tenha ajudado ele a perceber como as pessoas agem por interesse próprio, diferente do que um governo central imagina, né? Público, a ordem, a lei. Isso junto com a formação em direito, que valoriza muito a lógica, a dedução a partir de princípios, tipo o direito romano. Isso pode ter levado a olhar para a economia focando mais no indivíduo, nas ações das pessoas, sabe? Em vez de só olhar para grandes números, para a história solta. E qual foi, então, a grande sacada dele sobre o valor? Porque os economistas clássicos, tipo Adam Smith, Ricardo, falavam muito do custo, do trabalho envolvido, mas isso não explicava tudo, certo? Onde Menger achou que estava a chave? Pois é, esse era o ponto. A grande virada de Menger, que ele colocou nos princípios de economia de 1871, é a teoria subjetiva do valor. Ele basicamente disse, esquece o custo de produção, esquece quanto trabalho deu. O valor de um bem vem só da importância que uma pessoa dá para ele, para satisfazer uma necessidade específica dela. É uma coisa mental, sabe? Pessoal. Subjetiva mesmo. Nossa, isso vira a chave completamente. Quer dizer que a economia deixa de ser sobre as coisas em si, os custos, e passa a ser sobre as pessoas, o que elas pensam, o que elas precisam mais urgentemente. Muda tudo na forma de pensar preço, o mercado. Exatamente. E isso leva direto para outra ideia dele, a utilidade marginal. Pensa assim, o valor que a gente dá para cada unidade a mais de uma coisa diminui conforme a gente vai satisfazendo a nossa necessidade. Ah, tipo, o primeiro copo d'água para quem tá morrendo de sede vale ouro. Isso. O primeiro copo é super valioso, mas o 10º copo quase não vale nada, porque você já não tá mais com sede, né? Entendi. E isso resolve aquele paradoxo antigo da água e do diamante. A água é essencial para a vida, tem uma utilidade total, gigantesca. Mas como geralmente tem muita água disponível, a utilidade de um copo a mais, a utilidade marginal, é baixa. Já o diamante, que não é essencial para sobreviver, é raro. Então a utilidade marginal dele, para quem quer uma joia ou para uso industrial específico, acaba sendo muito alta. O valor está na margem.
Faz todo sentido. Nossa, o foco muda totalmente. Vai para as escolhas, para as prioridades de cada um naquele momento. Exatamente. E ele foi além. Ele classificou os bens em ordens. Tipo assim, bens de primeira ordem. São os que satisfazem a gente direto. O pão que a gente come. Tá, o pão. Aí vem os bens de ordens superiores. A farinha para fazer o pão, segunda ordem. O trigo para fazer a farinha, terceira ordem. A terra para plantar o trigo, o trator, e assim por diante. Ele até dava exemplos com 6, 7 ordens. Uau! E qual a importância disso? O ponto crucial é como o valor flui. Não é do custo da terra para o trigo, para a farinha, para o pão. É o contrário. O valor vem da satisfação que o consumidor espera ter com o pão. É esse o valor esperado do pão que dá valor para a farinha, que dá valor para o trigo, e assim por diante, voltando na cadeia. Ah, que interessante. O valor vai para trás. Isso. E aí entram outras coisas na análise. O tempo, leva tempo para transformar trigo em pão. A necessidade de combinar os fatores, não adianta ter farinha sem forno e padeiro. E a incerteza. Se faltar o padeiro, por exemplo, o valor daquela farinha ali naquele momento pode cair para zero. Entendi. Bem complexo, mas lógico. Agora, outra ideia dele que parece muito impactante é sobre como o dinheiro surge. Ele não achava que foi um rei ou um governo que inventou, né? De jeito nenhum. Para Menger, o dinheiro é o exemplo perfeito de uma ordem espontânea. Surge naturalmente, organicamente, das próprias trocas entre as pessoas sem ninguém ter planejado centralmente. Como assim? A partir do escambo. Exato. Pensa no escambo. A troca direta. Eu tenho maçãs e quero peixe. Preciso achar alguém que tenha peixe e queira exatamente maçãs. Essa dupla coincidência de vontades, como chamam, é super difícil de acontecer. Trava muito o comércio, né? Sim, imagina a dificuldade. Então, o que acontece segundo Menger? As pessoas, agindo no próprio interesse para facilitar suas trocas, começam a perceber que alguns bens são mais trocáveis que outros, são mais aceitos por todo mundo. Elas começam a aceitar esses bens mais trocáveis, não porque querem usar eles diretamente, mas porque sabem que depois conseguem trocar fácil pelo que realmente precisam. Elas buscam bens com alta vendabilidade. O termo técnico que ele usou foi Absatzfähigkeit. Absatzfähigkeit. Tipo, a capacidade de ser vendido, de ser repassado? A liquidez, digamos assim. Isso, a facilidade de se desfazer do bem, de trocá-lo. Alguns bens têm essa característica mais forte. São duráveis, não estragam fácil, divisíveis, dá para trocar por coisas de valor diferente, fáceis de carregar, e todo mundo reconhece o valor mais ou menos igual, homogêneos. Como o sal, antigamente, ou metais. Exatamente. Sal, gado, conchas, em algumas culturas, ferramentas e, claro, metais preciosos como ouro e prata. Eles foram sendo selecionados pelo próprio mercado, não por decreto de um rei. Vira uma bola de neve. Quanto mais gente aceita ouro como troca, mais fácil fica usar o ouro para trocar e mais gente ainda passa a aceitar. É um processo que se autoalimenta, então. Perfeito. Um processo evolutivo, descentralizado. E a história mostra isso, né? Povos usando vários tipos de dinheiro-mercadoria muito antes de existirem estados fortes para impor uma moeda. É uma visão bem diferente daquela que diz que o dinheiro é uma criação do Estado, o chartalismo. Fascinante essa ideia da ordem espontânea. Mas Menger também entrou numa briga feia sobre como se deve fazer ciência social, né? A tal Methodenstreit. O que foi isso? Assim, a Batalha dos Métodos foi uma disputa intelectual bem quente, principalmente com Gustav Schmoller, que era o chefão da escola histórica alemã lá na época. E o que eles defendiam, os historicistas? Basicamente, eles achavam que para entender a economia de um país, você tinha que mergulhar na história daquele país, coletar um monte de dados, descrever as instituições específicas, a cultura. Era um método indutivo. Você olha os fatos históricos e tenta tirar alguma conclusão. Eles desconfiavam muito de teorias gerais e abstratas. E Menger discordava totalmente disso. Completamente. Em 1883, ele publicou um livro só para criticar esse método. Menger defendia o que a gente chama de individualismo metodológico. Que significa? Significa que, para ele, qualquer fenômeno social,
Uma crise econômica, o surgimento do dinheiro, qualquer coisa é, no fundo, o resultado das ações e interações de indivíduos. Pessoas agindo com base nas suas necessidades, nos seus conhecimentos, nas suas expectativas. Conceitos como a nação ou a economia não agem por conta própria, sabe? São só abstrações para descrever o conjunto das ações individuais. Entendi. O foco é sempre no indivíduo agindo. Isso. E ele dizia que a teoria econômica não tinha que ficar descrevendo cada caso histórico. Ela tinha que buscar leis universais, leis de causa e efeito, que valessem sempre que as condições básicas estivessem presentes. E essas leis seriam descobertas pela lógica, deduzindo a partir do fato básico de que o ser humano age para satisfazer suas necessidades, usando meios que são escassos. E a história? Ficava de fora. Criar a teoria. A teoria vinha da lógica da ação humana. Imagino que o Schmeglow e os outros devem ter dito que isso era muito abstrato, muito Torre de Marfim, longe da realidade. Exatamente essa foi a crítica. Diziam que a teoria do Menger era irrelevante para fazer política pública, para resolver os problemas reais da Alemanha da época. Menger rebatia dizendo que só coletar fatos históricos sem uma teoria para organizar e explicar era como andar no escuro. Não te ajudava a entender as causas nem a prever nada. Ele argumentava que a abordagem dele, focada na ação individual, conseguia revelar as estruturas causais por baixo dos panos. E, olhando para trás, a abordagem de Menger se mostrou mais, digamos, presciente em alguns aspectos. Como assim? Por exemplo, essa visão focada nas valorações individuais e nos preços como sinais foi a base para a crítica posterior, feita por Mises, sobre a impossibilidade do cálculo econômico racional no socialismo. Sem propriedade privada e sem preços de mercado formados livremente, como um planejador central saberia o que produzir e como produzir eficientemente? A teoria de Menger já continha a semente dessa crítica. Entendi. Mesmo perdendo a batalha acadêmica na época, digamos assim, as ideias dele tiveram um fôlego maior depois. Tiveram, sem dúvida. A escola histórica acabou perdendo força, enquanto a linha de Menger deu origem à escola austríaca. Falando nisso, então o legado principal de Menger foi fundar essa escola austríaca, né? Como isso se deu? Surgiram outros economistas em Viena, como o Eugen von Bombauwerk e o Friedrich von Wieser. Curiosamente, eles não foram alunos diretos de Menger na universidade, mas leram os princípios, se alinharam às ideias e começaram a desenvolvê-las, principalmente a teoria do capital e dos juros. O nome escola austríaca, na verdade, foi meio que um apelido pejorativo dado pelos críticos alemães, tipo Schmoller. Mas o nome pegou, e a escola se consolidou ali em Viena, com essa marca registrada. Subjetivismo no valor, individualismo no método e um foco grande nos processos de mercado como ordens espontâneas, não planejadas. E essa escola foi super influente, gerando gigantes como Mises e Hayek no século XX. Fundamentalmente, o Ludwig von Mises pegou o individualismo metodológico de Menger e transformou na praxeologia, que ele via como a ciência geral da ação humana, com a economia sendo só uma parte dela. E o Friedrich Hayek, que ganhou o prêmio Nobel depois, sempre reconheceu a dívida com Menger, principalmente para desenvolver a ideia dele sobre o problema do conhecimento na sociedade. O problema do conhecimento. A ideia de que o conhecimento relevante para a economia funcionar, quem quer o quê, como produzir melhor, onde estão os recursos, está todo disperso, fragmentado na cabeça de milhões de pessoas. Nenhum planejador central consegue reunir todo esse conhecimento. Por isso, o planejamento central da economia tende a falhar, e os mercados, com os preços funcionando como sinais, são mais eficientes para coordenar tudo isso. Hayek disse que essa intuição veio de Menger. E essas ideias austríacas baseadas em Menger tiveram aplicações mais concretas, além dessa crítica ao socialismo? Tiveram sim. Por exemplo, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, desenvolvida por Mises e Hayek. Ela usa a teoria do capital que vem desde Menger para explicar por que acontecem aquelas crises, os booms e busts. A ideia é que quando o governo ou o Banco Central expande o crédito artificialmente, baixa os juros na marra... Isso distorce os sinais dos preços. Exato. Distorce os preços, principalmente dos bens de capital, aqueles de ordem superiores que Menger falava.
Isso leva os empresários a começar projetos de investimento que parecem lucrativos, mas que na verdade não são sustentáveis a longo prazo, porque não correspondem à poupança real da sociedade. Eventualmente a realidade bate e vem a crise para corrigir esses erros. Entendi a lógica. E hoje em dia? Bom, hoje em dia, como a gente comentou, a teoria da origem espontânea do dinheiro de Menger é muito citada nos debates sobre criptomoedas. Alguns veem o Bitcoin, por exemplo, como um possível exemplo moderno de dinheiro emergindo do mercado, pela sua Apsefeit-Kite digital, digamos assim, sem precisar de um Estado por trás. É um debate aberto, claro, mas a teoria de Menger fornece um quadro para pensar sobre isso. Bem atual, então. Mas, claro, nem todo mundo comprou as ideias de Menger, né? Quais foram as principais críticas que ele recebeu e que a escola austríaca ainda recebe? Ah, com certeza. Muitas críticas. A gente já falou da crítica dos historicistas, como Schmoller. Falta de base empírica, muito abstrato, desconectado da história real. Depois vieram os marxistas, claro. Eles atacaram frontalmente a teoria subjetiva do valor. Para eles, isso era só uma ideologia para esconder a exploração do trabalhador, porque ignorava a teoria do valor-trabalho de Marx. E outras críticas, talvez mais metodológicas. Sim, muitos economistas de outras linhas, especialmente os que valorizam modelos matemáticos e testes estatísticos positivistas, criticaram a escola austríaca por não usar tanta matemática, por ser mais focada na lógica dedutiva, na compreensão dos fenômenos, do que na previsão quantitativa. E também houve críticas ao individualismo metodológico radical. Alguns acham que focar tanto no indivíduo acaba dificultando a análise de fenômenos que parecem ser mais coletivos ou o uso de dados agregados como PIB, inflação, que são ferramentas comuns na macroeconomia mainstream. Questionam se não se perde algo ao rejeitar esses conceitos agregados. E como essas críticas são vistas hoje? Elas ainda se sustentam? Bom, os defensores da linha austríaca têm respostas para muitas delas, né? Argumentam que a teoria subjetiva explica muito melhor o mundo real, tipo o paradoxo da água e do diamante, do que a teoria do valor-trabalho, que tem várias inconsistências. Sobre a metodologia, eles defendem que focar na ação humana, nos processos dinâmicos, na incerteza, é, na verdade, mais realista para entender fenômenos sociais complexos do que os modelos matemáticos de equilíbrio, que muitas vezes precisam de pressupostos irrealistas para funcionar. E sobre o individualismo, eles não negam que existem padrões sociais, mas insistem que esses padrões emergem das ações individuais e só podem ser entendidos a partir delas. Parece que o debate continua vivo, então. Continua, sim. Recentemente, teve até um certo ressurgimento do interesse em Menger, por conta dos 150 anos dos princípios, em 2021. Muita gente reafirmando a relevância das ideias dele para entender ordens espontâneas, os limites do planejamento central, a importância do conhecimento disperso, temas super atuais. Ainda há debates entre os próprios estudiosos de Menger sobre detalhes da teoria dele, mas a influência é inegável. E para a gente fechar a parte mais biográfica, como foram os últimos anos dele? Olha, ele se aposentou relativamente cedo da Universidade de Viena, em 1903, com 63 anos. Parece que ele queria se dedicar exclusivamente à pesquisa, talvez estivesse um pouco frustrado com os rumos da academia na época. E ele conseguiu produzir muito depois disso. Ele se isolou bastante, trabalhou muito em revisões dos princípios, em novos manuscritos, mas ele era extremamente perfeccionista e, com o passar dos anos, a saúde também foi piorando, acabou publicando muito pouco nessa fase final. Ele faleceu em Viena, em 1921, aos 81 anos. Entendi. Bom, então acho que deu para ter uma boa ideia, né? Recapitulando o essencial. Carl Menger nos deu uma lente muito poderosa para entender a economia, começando pelo indivíduo. A ideia central de que o valor é subjetivo, decidido ali na margem. Isso. Que instituições super complexas como o dinheiro podem surgir do nada, quer dizer, da interação espontânea das pessoas sem um plano central. Exato, sem um designer. E que a análise econômica séria tem que partir da ação intencional das pessoas, dos indivíduos buscando seus objetivos. Perfeito.
Para quem busca entender o mundo econômico para além das manchetes, dos modelos agregados que às vezes simplificam demais, as ideias de Menger oferecem uma perspectiva, assim, fundamental. É um lembrete constante de que esses fenômenos sociais gigantescos emergem, no fundo, de milhões de pequenas decisões individuais, muitas vezes de formas que ninguém planejou ou previu. Certo. E pensando em quem está nos ouvindo, talvez a chave seja perceber como essa visão mais de baixo para cima pode iluminar um monte de coisas, desde as nossas próprias decisões de consumo no dia a dia, até os grandes debates sobre políticas econômicas que a gente vê por aí. Exato. E aí, talvez fica uma provocação final para a gente pensar, bem no espírito do Menger e do Hayek depois dele. Se instituições sociais tão importantes e complexas, pensa na linguagem, nas normas sociais, no próprio dinheiro, como Menger analisou, podem surgir e funcionar razoavelmente bem de forma espontânea a partir da interação de milhões de pessoas que têm só um conhecimento limitado e local. Como essa percepção deveria informar a nossa maneira de lidar com os desafios de hoje. Pensa na regulação de tecnologias novas que ninguém entende direito ainda, ou nas tentativas de planejar o desenvolvimento econômico de cima para baixo. Até que ponto confiar mais nessa capacidade de auto-organização da sociedade e ser mais humilde quanto à capacidade de planejamento central, reconhecendo esses limites do conhecimento que Menger já apontava lá atrás? Até que ponto isso poderia levar a resultados melhores, mais adaptáveis, mais resilientes, mais conectados com as necessidades reais das pessoas? Fica aí a reflexão.